Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Luiz Silva. Estarei com vocês nessa aula sobre classificação dos tipos de ruído, aula do curso de avaliação e controle do ruído. Então vamos lá. Então vamos começar aqui, pessoal, definindo ruído contínuo e intermitente. Então entende-se por ruído contínuo ou intermitente, para fins de aplicação de limite de tolerância, ruído que não seja ruído de impacto, conforme a NR15. Já a NH01 define ruído contínuo intermitente como todo e qualquer tipo de ruído que não esteja classificado como ruído de impacto ou impulsivo. Veja, pessoal, que as definições da NR15 ou da NH01 colocam ruído contínuo intermitente como um ruído que não é de impacto. Então, para a gente definir o ruído contínuo intermitente, a gente precisa primeiro definir o ruído de impacto. Porque tudo que não é impacto ou ruído impulsivo, ele é considerado ruído contínuo ou intermitente. Na nossa legislação, que traz os limites de tolerância para ruído, NR15 no anexo 1, e também na NH01, que traz para nós a metodologia de avaliação desse agente de risco. Então vamos definir aqui o ruído de impacto ou impulsivo agora. Então entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, a intervalos superiores a 1 segundo. Pessoal, então para ser um ruído de impacto, ele tem que durar no máximo 1 segundo. Tá bom? Então vai haver um aumento ali, né, da intensidade do ruído, com duração de 1 segundo até 1 segundo, uma diminuição da intensidade desse som. E em seguida eu vou ter um período ali, pessoal, de pelo menos 1 segundo de intervalo entre um segundo pico, né? Então a NR15 coloca isso para nós. Nós temos na NH01 que o ruído de impacto é o que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, a intervalos superiores a 1 segundo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no slide seguinte um gráfico, né, umas imagens aqui das ondas, né, sonoras de cada tipo de som, para vocês conseguirem identificar um pouco melhor cada tipo de ruído. Então nós temos aqui, pessoal, o primeiro, que é o ruído contínuo ou intermitente, né? Veja que a NR15 ela coloca tudo como ruído contínuo ou intermitente. Para ela não tem diferença se é ruído contínuo ou intermitente, tá? No entanto, existe uma diferença entre o ruído contínuo e intermitente. Mas primeiro, vamos definir esses dois ruídos contínuo e intermitente, a diferença com o ruído de impacto. Então, o ruído contínuo ou intermitente é diferente do de impacto. O impacto ele tem que ter uma duração de até 1 segundo, um intervalo maior que 1 segundo e um segundo impacto. Ok? Então eu tenho aqui, pessoal, um ruído de impacto, duração de até 1 segundo e intervalo maior do que 1 segundo entre um impacto e o outro. Tá bom? Então, pessoal, seria aí, se a gente tivesse esse ruído de impacto em uma quantidade, considerando que é 1 segundo de duração, intervalo de 1 segundo, seria praticamente um impacto, 1 segundo, intervalo de 1 segundo, outro impacto, intervalo de 1 segundo, outro impacto, intervalo de 1 segundo, outro impacto, né? Então seria mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, esse é o ruído de impacto, né? Pessoal, eu posso ter intervalos maiores, com uma prensa, por exemplo, no local de trabalho, tá bom? Então, ruído de impacto, duração de 1 segundo, intervalo maior do que 1 segundo. Tudo que não é de impacto é contínuo e intermitente. Então, se eu tiver um ruído assim, por exemplo, esse ruído é de impacto, ele está sendo produzido por impacto, mas ele não é considerado um ruído de impacto. Tá? Por quê, pessoal? Porque eu tenho um intervalo menor do que 1 segundo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma máquina que gera ali 70 batidas por minuto, isso é ruído de impacto? Não. Isso é ruído contínuo intermitente. Porque eu tenho que ter um impacto com intervalo de 1 segundo entre eles. Então tem que ter atenção, pessoal, porque esse reconhecimento quem vai fazer somos nós.
no local de trabalho. A gente que vai identificar, né, essa característica do ruído de impacto, e tudo que não for de impacto vai ser contínuo intermitente. Inclusive, entre o intervalo de um impacto e outro, então dentro desse intervalo, entre um impacto e outro, o que eu tenho? Eu tenho ruído contínuo intermitente. Né? Então a gente vai muitas vezes avaliar o ruído contínuo intermitente e vai identificar a presença do ruído de impacto. E daí vai fazer uma avaliação diferenciada para esse agente de risco. Ok? Então a definição da NR15 e da NH01 é essa. Então, que não é impacto, é contínuo ou intermitente. Mas o que é o contínuo e o que é o intermitente? Então, o ruído contínuo é aquele cujo nível de pressão sonora varia até 3 decibéis durante um período longo, mais de 15 minutos de observação. Então, eu vou acompanhar 15 minutos. Né? Se a variação, pessoal, for de até 3 decibéis, esse ruído ele é contínuo, né? E não é intermitente. O ruído contínuo, então, ele não tem variação da intensidade. Intensidade, entre parênteses aqui, volume, né? Então, pessoal, intensidade não varia mais do que 3 dB. Agora, o intermitente, ele vai variar para mais ou para menos 3 decibéis. Então, eu tenho aqui, ó, contínuo intermitente. Está variando a intensidade. O que eu fiz aqui? Eu diminuí a intensidade, pessoal, mais de 3 dB. Eu aumentei a intensidade, diminui a intensidade, aumentei a intensidade, diminui a intensidade. Então, se isso acontece num período curto de tempo, menor do que 15 minutos, esse ruído é considerado como ruído intermitente, tá, pessoal? Mas para a nossa legislação, seja ele contínuo ou intermitente, seja o ruído contínuo, né? Por exemplo, às vezes tem aqueles motores, né, pessoal, que fazem assim, ó, contínuo. Você tem uma máquina, né, que faz... Tá variando, né? A sonoplastia aqui tá horrível, né, pessoal? Mas tá variando a intensidade, é ruído intermitente. E o de impacto tem essa característica, tem duração de até 1 segundo e um intervalo de 1 segundo entre um impacto e outro. Muito bem, agradeço a todos pela atenção, peço desculpas aí pela sonoplastia, sei que não foi das melhores. Disponibilizo aí a todos vocês as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa aula sobre classificação dos tipos de ruído. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.